Que o amor e a paz do nosso santo e eterno Deus, Jesus Cristo, esteja com a nossa vida, nos fortalecendo, abençoando-nos e conduzindo-nos a um caminho de conhecimento por meio da palavra do nosso Deus. Irmãos, hoje nós leremos no primeiro livro de Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os teus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Se você estivesse perto da morte, seus dias estivessem chegando ao fim, quais seriam as suas últimas palavras? A quem você diria essas últimas palavras? Aqui nós temos Davi falando para o seu filho Salomão, aquele que herdaria o trono que Deus lhe dera no passado. E o que nós vemos é Davi dando as suas últimas instruções ao seu filho. Instruções estas que eu creio ser as mais importantes da vida. São as últimas. É aquilo que você vai deixar impresso na memória do seu filho, na memória da última pessoa que você falará. E justamente estas palavras de Davi a Salomão ficaram de fato impressas em Salomão. E o que Davi poderia falar neste momento? O que nós vemos nesse texto é Davi colocando aquilo que era mais importante para a sua vida, que era o temor do Senhor. Servir a Deus, andar segundo os preceitos do Senhor, realizar a vontade de Deus em todos os momentos. Davi, ele começa falando no verso de número 2 que ele ia para o caminho de todos os mortais, ou seja, a certeza que ele morreria e que todos nós também morreremos um dia. E ao ver-se perto da morte, próximo da morte, ele queria falar algo para Salomão, que não poderia deixar para um outro dia, para um outro momento. Era algo tão importante que Salomão deveria ouvir naquele momento, que deveria também acatar aquelas palavras para a sua vida, para que ele seja assim abençoado em todos os momentos. E as palavras de Davi começam com: coragem, pois, e ser homem. O que nós observamos nessa palavra é que coragem para agir da maneira certa, coragem para viver de uma maneira correta, coragem para ser íntegro, coragem para viver segundo a vontade de Deus. Ser homem aqui não é o oposto de ser mulher, mas ser homem aqui é ser alguém que faz a coisa certa, alguém que anda com sabedoria, alguém que anda com dignidade. Esta frase pode ser aplicada a qualquer pessoa, de qualquer gênero, porque está falando de alguém que ande segundo a vontade de Deus. Coragem, pois, e ser homem.
A instrução de Davi para Salomão é: seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa direita, viva realizando a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus. Faça isso, porque tudo te irá bem. Davi também continua a sua instrução para Salomão, dizendo: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Aqui ele usa sinônimos, para falar sobre a palavra de Deus. Fala sobre as leis, o mandamento, ou seja, tudo o que a palavra de Deus disser, cumpra, não fuja disso. Guarde todos os preceitos, todas as leis, tudo que ali estiver contido é importante para a sua vida. Aqui nós vemos como Davi vê a preciosidade da palavra de Deus. Davi vê a conduta de Salomão como ser homem, mas aqui ele fala sobre que essa conduta, ela é conduzida, direcionada, moldada pela guarda da palavra de Deus. Você só será alguém digno, só será alguém que faz a vontade de Deus se guardar os preceitos do Senhor. É interessante que quando nós vemos em Josué, Deus falando para Josué que substituiria Moisés na liderança de Israel, Deus fala para Josué: ser forte e muito corajoso para guardar os preceitos da palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É interessante que nesse texto de Josué, quando Deus fala para Josué lutar com os inimigos, e entrar nas guerras e pegar na espada, Deus fala ser forte e corajoso. Mas para guardar os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor, o caminho de Deus, tem que ser forte e muito corajoso. Por quê? Porque as dificuldades são maiores. Porque Satanás está lutando contra aqueles que mantêm firmes na palavra de Deus. Satanás quer destruir, Satanás é o nosso inimigo. No entanto, nós temos um amigo muito mais forte e poderoso que Satanás, que é o Senhor, que está conosco para fazer-nos cumprir a sua palavra, para nos conduzir nos caminhos santos e retos que a sua palavra nos instrui. Irmãos, e nós vemos Davi falando o seguinte: se você andar, cumprir, obedecer a palavra de Deus, quais são as recompensas disso? E ele fala: para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Davi, ele fala: se você for alguém digno, que ande segundo a vontade de Deus, por meio da sua palavra, você terá recompensas, porque Deus fará que tudo te irá bem. O que fizer, ou para onde quer que fores, você será abençoado, você será próspero. Não acredito que a prosperidade seja somente algo material. Acredito que ela é principalmente espiritual. Mas Davi está falando: olha, para que prosperes no que fizeres e aonde quer que estiveres, aonde quer que fores. Você será bem-sucedido, ou Salomão será bem-sucedido guardando a palavra de Deus. E esta verdade também se aplica a nós. Quando nós fazemos a vontade de Deus, de fato somos abençoados, fortalecidos. Não digo só financeiramente, mas espiritualmente. Deus derramará bênção sobre a nossa vida. Seremos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos feito e tem nos dado. Essa é a certeza que o verdadeiro Filho de Deus, ele tem. E por isso que ele se esforça para fazer a vontade de Deus, para andar de modo digno, para obedecer a palavra, e realmente recebe assim
as bênçãos do Senhor. Essas bênçãos do Senhor também, para Davi, se aplicava ao cumprimento de uma promessa, que não faltaria para ele sucessor no trono de Israel. E nós também temos as promessas que também são dadas a nós, que nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar e que nós estaremos com Ele na glória. Tem promessa mais gloriosa para nós? De estarmos junto com Cristo na glória eterna? Irmãos, Davi aqui falava as suas últimas palavras. Falava as suas últimas palavras, as palavras mais importantes, para a pessoa mais importante, o seu filho, o seu sucessor. Talvez nós não sabemos o dia da nossa morte, nem a hora, nem se teremos a oportunidade de deixarmos as nossas últimas palavras. Por isso, nos esforcemos hoje para que o nosso viver sejam as nossas palavras diárias, constantes, para que os nossos sucessores vejam na nossa vida o nosso padrão de vida, a nossa moralidade, as nossas virtudes, o nosso amor pela palavra de Deus, o nosso exercício constante de cumprir a palavra de Deus, e que isso sirva de exemplo para aqueles que nos sucederão, para que eles também andem no bom caminho do Senhor Jesus. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo com a sua palavra. Vamos orar? Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos por vivermos uma vida que o Senhor decidiu que vivêssemos. Somos gratos, Senhor, porque somos Teus servos e o Senhor é o nosso Deus. Senhor, dá-nos força para cumprirmos a Tua palavra, para vivermos de modo digno neste mundo e recebermos, Senhor, as promessas gloriosas que o Senhor tem preparado para nós. Essa é a oração que nós fazemos. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.